Vamos ver se agora vai. Boa noite a todos mais uma vez. Deixa eu fixar novamente aqui o tema da nossa live. Vamos ver se agora funciona a internet aqui do Dr. Sérgio. Recomeçando a live. Vamos lá, pessoal. Vai dar certo, hein? Energia positiva aí. Energia positiva para esse Wi-Fi funcionar, para essas glândulas pineais aí estarem aquietadas no dia de hoje, porque é muita energia. Imagina, a gente está falando de um roteador, como o Dr. Sérgio fala, né? A gente tem um roteador dentro da nossa cabeça e que é capaz de transmitir pensamentos. Enquanto o Dr. Sérgio ainda não entra aqui, eu estava assistindo uma live curiosa, né? Onde ele estava dizendo que quando a gente vai passar no pedágio, há uma espécie de porteira, não é? E olha só, essa porteira que tem ali no Sem Parar, ela é capaz de reconhecer se você pagou ou não sem parar em milésimos de segundo e abrir ou não a porteira, não é? Ou seja, se você não pagou, não abre. Se você pagou, ela abre. Então, o que ele diz? Se uma porteira tem a capacidade de fazer essa leitura, sua mente não tem essa capacidade? Se o seu celular, a gente está aqui falando, embora com alguma certa dificuldade na internet, de conexão, a gente está aqui falando ao vivo e online para todo mundo, tem pessoas aqui de diversos países, e você já parou para se perguntar por que as coisas funcionam assim, né? Você é capaz de ligar para uma pessoa em videochamada, uma pessoa a 100 por hora na China, debaixo de um viaduto, debaixo de uma ponte, debaixo de um túnel, falando com você em tempo real, sem fio, né? Isso tudo é onda, mas você não acredita no poder do pensamento, né? Na capacidade do pensamento, como o Dr. Sérgio fala, da psicocinesia. Então precisamos abrir esse leque de conhecimentos e ver o que a ciência tem a contar sobre isso. Bom, a minha internet já está conectada aqui, estamos aí nos aproximando quase de 200 seguidores. Dr. Sérgio, assim que entrar, manda um oi, manda a solicitação novamente aqui, vamos ver se a internet dele colabora. Eu estou sem pressa, eu estou tranquilo aqui porque, afinal de contas, para quem estuda o dia inteiro, o que é esperar 10, 15 minutos, não é mesmo? Então, se vocês estão comigo, espera que a gente vai trocando uma ideia sobre a glândula pineal, sobre qualquer tema sobre a mente humana, enquanto o professor não chega aqui. Aproveite para deixar a sua pergunta, quem sabe eu posso lê-la aqui e já começar a te responder alguma coisa aqui dentro do que eu sei, né? A minha área do conhecimento vem a colaborar muito com esses assuntos que a gente vai trazer aqui hoje. O Dr. Sérgio chegou, vamos. Deixa eu ver se agora vai. Chamando, vamos ver. Agora sim. Conector estava oscilando aqui a Ô, Dr. internet. Sérgio, eu acho que a pineal de todo mundo está muito ativada e a conexão não está segurando a gente. Estamos aqui, graças a Deus. Boa Obrigado pela noite mais uma oportunidade. vez, bem-vindo. Eu estava falando, doutor, sobre a palestra que o senhor estava falando da pineal. O senhor comentou sobre uma experiência de EQM e que teve, não é? E é muito comum pessoas que tiveram experiências de quase morte relatarem experiências, né, místicas, transcendentais. Foi daí que surgiu o seu interesse pela glândula pineal? Ou você já tinha esse interesse antes dessa experiência? Não, na época, Lucas, que eu comecei a pesquisar pineal, na verdade foi uma época que eu estava no Instituto de Física, lá da Universidade de São Paulo, porque eu fazia uma atividade na física matemática, que era um estudo de teoria de campo do DNA, que foi um trabalho que eu não terminei. E aí, naquela época, eu dei uma aula no Instituto do Coração sobre anatomia e desenvolvimento do coração. E foi uma época
que o professor Zerbini, o então diretor do Instituto Coração, me convidou para conversar. E foi a partir dessa conversa que eu foi sugerido que eu pesquisasse a pineal. E aí eu tive um convite do Departamento de Anatomia, da professora Ivênia Santi Prada, para entrar nesse campo. Então, na verdade, não surgiu por um interesse primário meu. Surgiu por uma série de sugestões que foram acontecendo e que eu achei que eram sinais que a vida estava me dando que eu deveria entrar nesse campo. E aí foi que eu acabei me capacitando na área de microscopia eletrônica, lá no Instituto de Física, e junto ao Departamento de Anatomia e o Serviço de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, eu comecei a fazer as dissecções nas autópsias e extrair as imagens que estão disponíveis no site da Universidade de São Paulo, na parte de biblioteca digital, no mestrado, foi o meu mestrado, não é? Então são as dissertações, e lá tem micrografias ou fotografias microscópicas da pineal que a medicina desconhecia, não é? Inclusive, eu mesmo não sabia, até há pouco tempo, embora eu fiz essas micrografias há 20 anos, mais de 20, acho que 30 anos quase, eu não sabia que eram inéditas. Até em 2018 eu recebi um convite da Universidade de Harvard para fazer uma apresentação. Foi aí que eu vim a me dar conta de que eu tinha as micrografias que são referência fundamental na medicina, nessa área. Está no site da Universidade de São Paulo, mas eu nem publiquei ainda, porque na verdade eu sou um médico prático e eu deixei essa herança lá no site da USP e não tinha me preocupado. Agora eu estou me preocupando em fazer a publicação formal nas revistas científicas devido a esse convite da Harvard, não é? Agora, eu imagino que, pelo seu conhecimento na literatura espírita, você já tenha tido contato com o que os livros ali de Chico Xavier, do Emmanuel, eles fazem citações sobre a pineal, né? Na ótica espírita, espiritualista. Tem uma... Eu passei por uma experiência curiosa nesse tempo, que eu atendia um paciente com epilepsia e socorri ele em algumas convulsões que ele teve em emergência. E nessa época ele manifestou uma entidade espiritual que eu achei, através de uma pesquisa que eu fiz, que era uma manifestação do André Luiz. Por quê? Porque ele conversava comigo, porque durante 6 anos eu acompanhei a mediunidade desse rapaz, e ele fazia colocações, a entidade que manifestava nele, que era alusiva às pesquisas, ao capítulo sobre epífise, que tem no livro Missionários da Luz, do Chico. E aí eu comecei a desconfiar que era o André Luiz que eu estava conversando. Por quê? Porque ele dialogava comigo como se fosse uma extensão daquele capítulo. Eu falei, nossa, não é? E aí foi que eu me aprofundei na literatura do Chico, nesse assunto, não é? Ele tem no livro Missionários da Luz o capítulo Epífise, mas há muitas outras colocações na obra psicográfica do André Luiz, que é uma obra médica, muito interessante, não é? E aí foi que eu comecei o que acontece? Eu comecei a estudar, dentro das estruturas que eu identifiquei nas micrografias de pineal, como é que seria o processo de ligação magnética que poderia fazer com que houvesse as conexões mediúnicas, não é? Foi aí que eu identifiquei os cristais de apatita, porque até então pensava-se que a pineal calcificava e perdia função. Inclusive, eu fiz uma conferência na Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Foi uma conferência importante,
porque havia uma percepção de que a calcificação da pineal ocorria por conta do flúor. Sim, sim. E acontece que nas análises, na microanálise dos cristais não há flúor. Ou seja, isso é um mito. É, vamos dizer assim, era uma presunção que não corresponde. Você não encontra o flúor nos cristais. E esses cristais, então, eles são formações funcionais. Seria como, por exemplo, a sua boca calcifica, porque os dentes são carbonatos de cálcio Sim. e apatita. Mas não quer dizer que é uma calcificação como se fosse uma perda de função. É uma calcificação funcional. E no caso, esses cristais na pineal, eles têm uma propriedade eletromagnética que pode estar ligado à sensibilidade de campo. Então, os animais, por exemplo, eles migram pelo eixo magnético da Terra, orientados pela pineal. Um pássaro, os animais. E nós perdemos essa relação com a estrutura geofísica, mas a gente começou a utilizar o campo magnético da empatia, da percepção do outro. E a pineal acaba exercendo esse papel porque ela é capaz de traduzir o campo magnético para a neuroquímica por conta desses cristais, segundo minha hipótese de trabalho. E que, inclusive, tem algumas pessoas que têm mais esses cristais e outras menos, não é? Conforme Então, essa eu já ouvi questão você é o dizer. seguinte: o fato de ter mais ou ter menos, eu vejo isso pela tomografia cerebral. Eu analiso pela tomografia, porque eu estudei nos cadáveres para ver a parte anatômica, mas atualmente eu estudo nos meus pacientes através da tomografia simples, que já dá para ver, e do mapeamento cerebral por eletroencefalografia. Né? Porque muitos casos de psicoses, de depressões, de diversos tipos, padrões, até problemas clínicos, que não obedecem àquele fluxo, vamos dizer assim, inteligível pela medicina. A medicina não está entendendo o que está acontecendo com aquele caso. Sim, Então, muitas vezes é porque existe essa sensibilidade. sim, Não é? sim. Então, é importante você detectar. É como um radinho que está chiando. Um está chiando porque está quebrado, o outro porque tem uma antena muito sensível. Chia do mesmo jeito, dá o mesmo sintoma, entendeu? Sim. E só que você tem que fazer uma diferença. Aquela depressão, aquela ansiedade, aquela psicose, aquela psicossomática, que ela está diferente e não se acerta. Pode ser que tenha um componente ligado aos estados de transe, né, que a medicina já reconhece no Código Internacional de Doenças, o F44.3, representa um diagnóstico ligado a esses estados de transe. É uma sensibilidade que a pessoa Sim. tem, entendeu? É, é Então, curioso que dentro da nossa área da hipnose, né, tem as pessoas que nós consideramos sonambúlicas, né, que elas têm maior facilidade em acessar as ondas teta, ondas delta, que são pessoas muito sinestésicas, muito sensíveis à sugestibilidade hipnótica, né? Então eu creio que nesses estados há uma estimulação acentuada na glândula pineal no estado de transe, procede? então, é interessante. Assim, veja, lógico, tudo isso daí é uma heurística do conhecimento. Nós estamos, como você tem. Filosofando. É, no entanto, assim, eu chamo de heurística quando já existe argumento suficiente para entrar no campo científico, mas ainda não houve uma confirmação que possa direcionar de forma efetiva. Mas eu tenho visto off-label no consultório o seguinte, Lucas, que tem pessoas que têm a pineal com baixa voltagem elétrica. E aí as ondas delta vão ser de alta amplitude. E são pessoas que têm uma dominância do fenômeno de desdobramento. E essas pessoas, elas ficam muito vulneráveis à psicosfera. Essas que você está falando, que tem uma... Sente o que o outro sente, sente o ambiente, tem um acesso ao mundo interno, abre a caixa de Pandora dos problemas, são muito autocríticos. Sim. E esses são médiuns xamânicos, médiuns de cura. E existe aquele que a pineal fica em alfa, ela fica muito voltaica. E essas pessoas têm uma tendência de atrair personalidades intrusivas, pensamentos intrusivos,
e de alterar a sua voz, a sua fala, como se tivessem, vamos dizer assim, Uma possuídas. incorporação. Uma incorporação, Certo. entendeu? Via de regra, é porque isso não é uma coisa tão simples que se possa falar assim, 1 mais 1 é 2. Mas a pessoa tem muito cristal de apatita, eu tenho visto que tem uma tendência dominante da incorporação. Quando tem pouco, é dominante do desdobramento. É uma questão que o doutor percebe, então, com maior recorrência, e aí presume isso. Não, porque o que acontece? Você observa o fenômeno na pessoa, não é? Porque ele vem misturado com o quadro clínico. Sim. Quando você começa a criar um ambiente propício de espiritualidade, aí começa a aparecer, misturado nos sintomas, essa movimentação de padrões diversos de sensibilidade. Então, quando a pessoa começa a tomar conta dessa sensibilidade, ela começa a melhorar, começa a ter respostas, né? No caso do fenômeno hipnótico, sempre foi considerado que tudo isso ocorre por campo magnético, eu acredito que sim. Então, deve ter uma participação da pineal por diversos padrões. Isso é uma coisa que precisa ser estudada, né? Sim, sim. Se você parar para pensar que um médium em transe mediúnico, né, ele está num transe, provavelmente em ondas delta, em ondas teta, né? E ele está naquele momento fazendo uma estimulação empírica da pineal para ter uma conexão com outra dimensão, eu presumo que essa hipótese ela é plausível. Mais plausível do que quando estamos em vigília, por exemplo, onde estamos muito mais focados e com o nosso córtex pré-frontal muito mais em atividade do que num estado de transe. Mas você veja, Lucas, uma coisa interessante, que é o seguinte, as ondas alfa, elas também são, em essência, ligadas ao transe. A pessoa fica brisando, você percebe que a pessoa está brisando, né? E na hipnose a gente até chama esse estado de hipnoidal, que é a primeira faixa do transe. Exato. E ela acontece no nosso cotidiano a cada 90 minutos. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma sensibilidade alfa muito expressiva, ela tem um gatilho de transe a cada 90 minutos. Você imagina isso no dia a dia, não é? Então, se ela não tem um domínio sobre isso, isso começa a ficar disfuncional, não é? Então, é interessante Eu essa... tenho algumas perguntas aqui até para otimizar o nosso tempo de live, que alguns seguidores foram mandando, eu vou fazendo algumas, tá? Existe aquele relato de que o René Descartes falava que a pineal era a sede da alma, a morada da alma, não é? E você vai observar que muitos povos antigos, no Egito Antigo, já se falava do terceiro olho, o olho de Horus, né? Você vai ver Lobsang Rampa falando do terceiro olho, você vai ver Paramahansa Yogananda na Índia e vários outros gurus, há milênios de anos, inclusive, né? Enfim, o Paramahansa até o século passado, mas você vai ter mestres, gurus indianos há milhares de anos atrás, que já faziam uma idealização de que havia algo sensorial, místico, capaz de conectar com outras dimensões. O que esse pessoal fala que procede na ótica da ciência, ou pelo menos da heurística, na sua visão, o que pode ser aproveitado, como esses povos já tinham essa intuição, essa capacidade de perceber que não se tratava só de uma glândula endócrina, mas sim sensorial, capaz de captar o campo e, como o senhor falou, transformar em neuroquímica. Então, veja, sabidamente, a pineal é um órgão cronobiológico, não é? Na verdade, quando você fala de pineal, eu considero, é uma consideração anatômica que eu proponho, nos referimos ao complexo pineal. O complexo pineal envolve a glândula pineal, a comissura posterior, a comissura da bênula, o núcleo supraquiasmático, são estruturas que compõem o relógio biológico.
Então, o que acontece? Você tem no meio da tua cabeça uma estrutura que é responsável pelo tempo, pelo ritmo. E o tempo é uma quarta dimensão do espaço, é a dimensão espaço-tempo. Então, É você porque tem... você fala dos Zeitbergers. Então, na verdade, o que se chama de Zeitberger é todo o sistema de controle, de regulação da pineal pelo ambiente. O Sol é um Zeitberger, regula o ciclo de vigília e sono. A Lua é um Zeitberger, regula o ciclo reprodutivo. Uma gravidez tem um mês lunar, um ano lunar. A ovulação tem um mês lunar. E por aí vai. São territórios ambientais de regulação cronobiológica. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que um órgão que lida com a dimensão espaço-tempo, que é a pineal, lida, na verdade, com outra dimensão do espaço. Então, quando você fala de conexão espiritual, da mesma forma como a pineal ela é sensível ao Sol, sensível à Lua, sensível à estrutura astrofísica, ela também é sensível à holografia desse sistema. Por quê? Porque ela se liga a outra dimensão do espaço. Porque o tempo é a quarta dimensão. E eu fico me indagando, será que, quando você fala do Yogananda e dos sábios hindus, né, falavam, antes do Yogananda, 5.000 anos antes de Cristo, não é? É que havia essa percepção que há uma estrutura no meio do cérebro, através de percepção por desdobramento, não é? Que faz essa conexão com essa outra dimensão. Então, essas hipóteses, na minha forma de entender, representam um caminho de coalizão entre o conhecimento espiritual e a ciência. Não é? Embora a ciência ela precise progredir do ponto de vista epistemológico, eu acho que a glândula pineal é o melhor laboratório de pesquisa da relação espírito-matéria. Sabe? Ela faria supostamente essa interface É, entre as outras dimensões. exato. Olha, na verdade, é importante considerar que todas as moléculas, todos os átomos fazem essa interface. O que a pineal faz, ela serve de ponto, de centro de massa, vamos dizer assim. É a mesma coisa, se você pegar um prato de comida, e você tentar sustentar o prato em um dedo, você precisa de encontrar um ponto, que é o ponto de convergência das estruturas, vamos dizer assim, onde vai convergir o peso. Então, tem aquele ponto que você consegue segurar num dedo. Então, aquele ponto é o centro de massa. Então, se a gente for pensar na relação entre o corpo e o espírito, o ponto de convergência, que seria o centro de massa da atividade eletromagnética, é a pineal. Então, todas as nossas partículas têm conexão com a outra dimensão, mas a pineal, ela centraliza o centro de massa para onde convergem as linhas de tensão de força eletromagnética da relação entre o corpo e o espírito. É curioso que até a geolocalização é central, não é? É no centro da cabeça, não está nem à direita nem à esquerda. É central, E é a área mais irrigada do cérebro. Olha só. Porque a anatomia, ela tem essa questão. Quando você tem uma área muito irrigada, é porque ela tem uma função mais relevante. Entende? Porque não vai ter, a natureza é econômica, não vai colocar tanto vaso sanguíneo numa estrutura se ela não tiver relevância. E interessante você falar dos ciclos aí, né? Do ciclo circadiano, dos Zeitbergs, né? Que na lei do Kybalion, a lei do ritmo, né? Vai colaborar com isso, né? Falando que tudo tem suas marés, né? Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas, né? A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. Ou seja, tudo tem um fluxo, um refluxo, tem o dia, tem a noite. Então, a glândula pineal ela estaria ajustada, né, a esse ciclo. Ela é pertencente de maneira a vários outros ciclos que estão acontecendo. Seria nessa hipótese? É interessante porque ocorre o seguinte, você falou de ciclos, não é? A pineal ela é uma coordenação de ciclos, porque todos os animais têm pineal.
Primeiro é importante considerar que o tempo só existe nos seres vivos, não existe o tempo para os seres inanimados. Então, o tempo é um atributo da vida, vamos dizer assim. E a pineal nós temos em todos os animais. E nas plantas existem estruturas correspondentes. Tanto que toda a bioquímica ligada à pineal, que a gente vai chamar de eixo melatoninérgico, que é uma cascata de reações bioquímicas, ela é muito antiga filogeneticamente na evolução, porque vem desde as plantas, e ela é muito diferenciada na espécie humana. O que acontece? A pineal, ela, vamos dizer assim, estabelece a conexão dos seres com um ponto de referência único, para que haja uma coordenação sistêmica. Todos os seres têm pineal e as plantas têm estruturas correspondentes que olham para o mesmo ponto. E esse mesmo ponto coordena com que todos estejam convergindo numa relação dentro do ecossistema bem coordenada. Esse ponto se chama céu. Então, todos os seres olham para o mesmo céu. Embora, quando a gente fala céu, nós não estamos falando só das galáxias, das estrelas, nós estamos falando também das estruturas cósmicas que estão em outra dimensão do espaço. Por exemplo, recentemente, em janeiro, foi implantado o radiotelescópio de energia escura, que é um consórcio entre a Universidade de São Paulo, na figura do professor Elcio Abdala, com quem eu trabalhei, a Universidade de Londres e um consórcio da China. E esse radiotelescópio já foi instalado e vai começar a tirar os primeiros dados do cosmos em junho agora. O que ele faz? Ele olha, ele consegue detectar energias para além do universo que hoje é conhecido, que é chamado universo de energia e matéria escura. Se fala escura porque você não sabe nada, não é? Então, vamos dizer assim, quando você fala de céu, você está falando de algo que é para além do céu que a astronomia tem visualizado e que recentemente vem sinalizando que existe algo muito além mesmo daquilo que era o fim do universo, vamos dizer. E nós estamos, inclusive, propondo uma parceria para detectar se a pineal consegue detectar essas radiações desse outro lado de lá, vamos dizer assim, não é? Então você vê como a ciência ela vai chegando nessa coalizão. E todos os seres olham para o mesmo céu. Isso nos coloca diante de um ponto único de referência que permite a organização dos seres no ecossistema, na natureza. Maravilhoso. Ó, eu tenho mais 4 perguntas aqui. Dá tempo de responder? Tá com esse tempinho aí? Eu estou aqui, eu estou gostosão. Eu estou aqui no sofá da minha noiva, num lugar maravilhoso, agradável. De 33 pessoas, mas daqui a pouquinho eu gostaria que o doutor falasse da formação, do seu curso aí, da psicocinesia, da força do pensamento. Então está muito interessado, tá? Bom, tem uma seguidora que escreve aqui a todo momento dizendo que está com tumor na pineal. O que ela faz? O que ela procura? Quais são os prejuízos de quem tem um tumor na pineal? E tem pessoas que não têm pineal, que perdem a pineal. Como é que fica nesse caso? Não, veja, precisa de ver se o que ela está chamando de tumor é um cisto de pineal. Tá? Porque os cistos de pineal são comuns de serem encontrados, porque a pineal ela é um órgão cuja origem embrionária é a mesma que os olhos. Tanto que a microcirculação da pineal é a mesma dos olhos. O que acontece? Às vezes, no desenvolvimento embrionário, vai formando um globo, como se fosse um globo ocular na pineal, como se fosse um erro de direção. E depois paralisa, então fica um cisto. Esses cistos, eles são inofensivos. É diferente quando o cisto é um câncer. Sim. Não é? Então, aí precisa procurar o especialista para devida investigação. Não é? No caso, a seguidora aqui, que é a Juliana, ela tá perguntando o que ela faz, o que ela procura, por onde ela começa. Se ela tem esse diagnóstico de tumor na pineal, por onde ela começa? Bom, primeira questão,
se alguém deu o diagnóstico, algum médico deu o diagnóstico de tumor na pineal, precisa de se discriminar. Se é um cisto, se é alguma coisa que necessita de tratamento. Então, isso é discriminar, não é? Eu recebo no consultório esses casos assim, a maioria são estruturas absolutamente benignas, não é? E demonstram algum diferencial assim na sensibilidade da pessoa. Mas há que se sempre acompanhar aqueles casos raríssimos, que são casos que são da área da oncologia, não é? Então isso é muito importante discriminar essa... Num caso de remoção da pineal, como é que fica nesse caso? A questão dos ritmos, da função da glândula. Na minha experiência com a remoção de pineal de paciente, que são situações muito severas, muito complexas, talvez não seja um assunto para esse momento. Sim, não é? Sim. A pessoa, normalmente, ela perde a referência espacial da natureza. Entendeu? Então perde aquele fluxo do sono, fica muito desdobramento, tem muito acionamento de coisas espirituais. Essa é a experiência que eu tenho com o paciente quando teve que fazer a extração da pineal. São situações muito dramáticas. Olha, uma curiosidade, agora é uma pergunta minha, né? Dimetiltriptamina, DMT, né? Muito se fala que é produzida essa molécula, chamada molécula do espírito, em experiências de quase morte, ou no nascimento, ou na verdadeira morte. E também pessoas que utilizam o chá de ayahuasca, né, relatam essa experiência. E tem até um documentário interessante chamado DMT, a molécula do espírito. A relação entre a pineal e a DMT, cientificamente, qual a sua visão sobre isso? Não, completamente, porque faz parte da química da rede melatoninérgica, não é? Essa rede melatoninérgica ela é muito ampla, ela não mexe só com a parte mental, ela também mexe com a parte física. Pra você ter uma ideia, essa rede melatoninérgica ela está envolvida, por exemplo, o Covid. O sítio onde o Covid se liga na célula, que é o spike, o gene mais próximo do gene que produz esse receptor é o gene da tirosina hidroxilase, que ancora toda a química cronobiológica. Então, o que acontece? O vírus desarticula o ritmo do inflamassoma, porque mexer nos genes coordenados pela pineal. Entende? Então, destrói aquele inflamassoma que destrói, ao invés de corrigir, por falta de coordenação rítmica. Quando aparece, tem que aparecer o número 1, número 2, número 3, número 4, aparece tudo desorganizado, então desestrutura. Estou falando numa linguagem bem simples, pensando no rigor científico para ganhar na didática. Então, essa parte, toda essa química melatoninérgica, que vai desde os genes cronobiológicos, BALM1, ERB e vários outros tipos de genes, deram o prêmio Nobel, inclusive, para o pesquisador que descobriu esses genes. Todas essas vias, assim, inclusive o DMT está nessa escala, entendeu? Mas é o eixo, não é só da parte mental, da parte física também. Sim. Mas veja bem, como desenvolver a pineal? É possível desenvolver? É possível aumentar a produção, liberação de DMT através de práticas meditativas, yoga ou alguma outra? Existe alguma outra técnica ou estimulação que o senhor conhece? Então, é uma coisa engraçada isso, né? Porque assim, a pineal, na verdade, ela é uma convergência de forças. É como se fosse a síntese do tudo. Então, vamos dizer assim, na verdade, o desenvolvimento da pineal, ele surge quando houve o desenvolvimento coordenado de todas as nossas funções. Se for pensar dessa forma, a pineal é o último órgão a nos preocuparmos. Nós temos que nos preocupar com o nosso equilíbrio. Sim. Entende? Então, é lógico
Se você sabe que você tem uma pineal na cabeça, que é o roteador de Wi-Fi da tua conexão divina, é, é mais fácil de você compreender as conexões, abrir um espaço para você começar a perceber pelo coração, né, vamos dizer assim. Mas, como a pineal é um ponto de convergência, não é mexendo na pineal que você resolve, mas é estruturando globalmente como pessoa nas suas conexões espirituais. Um ser humano, O ser seria humano, isso? exato. Tornando o ser humano mais amoroso, mais equilibrado. Eu acho que, não sei, veja, tudo isso você também é pesquisador, a gente vai chegando em conclusões. Mas eu quando, por exemplo, pensando do ponto de vista metafísico, não é? É melhor você centrar a tua atenção no chakra coronário, porque aí você vai atingir a pineal, porque o chakra coronário vai ligado à pineal. Então, fica mais fácil de compreender como ativar a pineal. Tem que ativar o chakra coronário. Quer dizer, para ativar o chakra Seja, coronário, você precisa chegar no ápice do amor, né? muitas técnicas da Self-Realization Fellowship, do Yogananda, consiste em manter a coluna ereta, para ativar a Kundalini, e ele fala para você fechar os olhos, mas focar a atenção no centro entre as sobrancelhas, acreditando-se que, pelo movimento ocular, talvez induziria uma estimulação na pineal. Então, Eu mas acredito que eles faziam isso empiricamente. você acredita que se você fizer isso, sem se coordenar com os alicerces do espírito, do amor, o indivíduo consegue fazer? Não. Porque não é simplesmente. Então, a pineal ela não se resolve por uma atitude, mas por uma reação sistêmica. Entende? Porque o indivíduo pode deixar a coluna ereta, pode fazer tudo isso, mas ele não faz lá dentro do coração dele. Não adianta. E aquele outro que nem estava com a coluna ereta, nem fez nada com os olhos, mas ele conseguiu, porque ele conseguiu o equilíbrio espiritual, entendeu? Aí o doutor tocou num ponto que traz uma pergunta muito interessante aqui sobre a questão do coração, né? Eu gosto muito de uma aula sua que você fala da relação do tálamo com a pineal, com o córtex, até mesmo que o tálamo é uma grande secretária eletrônica, eu gosto dessa metáfora, né? E o senhor fala ali da via tálamo-cortical, mas que antes disso houve uma captação ali do campo, né, da pineal. Eu, a minha esposa e a Elisa, que é uma grande treinadora, nós temos uma formação chamada Metacampo, onde a gente faz o estudo do campo morfogenético e a gente busca acessar o campo dos nossos pacientes, né? Acreditamos que é através da pineal. E existem alguns pesquisadores, como Joe Dispenza, o Bruce Lipton, que eles falam muito do Heart and Brain Coherence, né? Da relação do cérebro-coração, que tem muitas conexões entre o cérebro e o coração, né? Eu imagino que entre a pineal também, né? Qual a verdadeira conexão entre o coração e o cérebro, cientificamente falando, em termos neuronais, né? Porque fala-se muito que o cérebro ele não cria, ele dá forma, mas o impulso eletromagnético do coração seria inúmeras vezes maior do que o do cérebro, né? Como o senhor enxerga essa correlação cérebro-coração, pineal, campo? Como isso está ligado? Então, você lembra que eu lecionei no Instituto do Coração a parte de embriologia cardíaca, porque justamente eu tinha uma percepção que um dia se descobriria a consciência no coração. E eu falava nas minhas aulas no Instituto do Coração que impressionaram o professor Zerbini. Isso já vai fazer 30 anos. Ocorre o seguinte, quando você fala coração, precisa entender do ponto de vista embrionário o que significa coração. Porque se o coração, na verdade, no embrião, ele nasce na posição mais cefálica. Deu uma falha, doutor. Seu microfone, acho que mutou. Vê se volta. Ok. Aí, Agora? voltou. Então,
O que eu quero dizer é que o coração, ele se forma 21 dias depois da fecundação, ele se forma na estrutura dele, lógico que microscopicamente, né, vamos dizer assim. E ele se forma na posição mais cefálica, depois ele desce para o tórax. E o coração, na verdade, ele é como se fosse um nó. Pega vários fios e amarra e faz um nó no centro desses fios. Então você tem o coração. Então, na verdade, o coração ele é um sifonamento, um nó de uma série de fiações vasculares. Tá? Então, por exemplo, o cérebro ele é extremamente irrigado. É como se existisse um coração dentro do cérebro. Ou, na verdade, o cérebro tem uma extensão do coração. O próprio coração abraça a pineal, porque ela é um órgão endócrino, ela é envolvida por vários. Então, o que acontece? Você não consegue pensar sem o sistema vascular. Então, é como se o pensamento ele fluísse pelo sistema vascular e ele chega ao neurônio, aí o neurônio reage. Tanto assim que quando você vai fazer estudos funcionais do cérebro, você usa ressonância magnética funcional, que você tem que injetar contraste. Por que você tem que injetar contraste? Porque aquela área cerebral só vai funcionar se abrir a circuitaria vascular daquela área. Você vai usar a memória? Precisa abrir a circuitaria vascular da memória. Primeiro abre a circuitaria vascular, depois funciona o neurônio. Então, a intencionalidade da alma, ela se manifesta primeiro no sistema cardiovascular, no coração. Olha só. Entende? Então, o que a gente precisa entender é ter uma noção maior do que representa o coração do ponto de vista anatômico e embrionário, para a gente entender o quanto que essa relação coração-cérebro é intrínseca. Cérebro não funciona sem sistema vascular, cérebro não funciona sem coração. Tudo começa pelo coração. Aí o neurônio vai dizer o que ele vai fazer. É preciso sentir. Você está falando uma coisa curiosa. A memória é intrinsecamente ligada ao afeto. Verdade. Então, a cognição só se constrói, porque não há cognição sem memória, pelo afeto. Tanto que, né, eu costumo até brincar com os meus alunos, né? Eu pergunto assim, o que vocês almoçaram ontem? Levanta a mão. Muita gente não sabe, não lembra. O que você vestiu antes de ontem? Não faço a mínima ideia. Mas onde que você estava no dia 11 de setembro de 2001? Né? Se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar. E a pessoa, poxa, o atentado das Torres Gêmeas, eu estava em tal lugar, teve um impacto emocional, né? E dentro da hipnoterapia, quando a gente faz as regressões, a causa, né? Nós buscamos esses nós, né? Esses curtos-circuitos que acontecem na linha do tempo da pessoa, que são verdadeiros traumas emocionais que geraram aprendizados ali, que geraram padrões. Então a pessoa, às vezes, ela tem um padrão na vida dela, não sabe de onde vem aquele padrão, por que ela age de tal maneira. E a gente, com a hipnoterapia, no estado de transe, a gente consegue cutucar essas memórias, né? E fazer elas virem à tona. E geralmente, né? Na maioria dos casos, elas duraram pelo impacto emocional, né? Na PNL, a gente vai dizer que o trauma, se ele fosse uma sugestão, ele seria a sugestão mais perfeita, porque se tem um negócio que dura, é o trauma. Passam 20, 30 anos e a pessoa ainda lembra daquilo e sofre por aquilo, né? Tanto que tem uma técnica da PNL chamada efeito switch, onde os criadores da PNL eles decodificaram como se cria um trauma, a engenharia reversa da criação de um trauma, que tem um forte impacto emocional, geralmente acontece rápido, tem uma sobreposição de imagem, e eles usaram a mesma estratégia de decodificação do trauma para criar uma técnica no positivo, como se fosse uma traumatização no positivo, chamada efeito switch, para programar uma crença fortalecedora no cliente, que é uma das técnicas mais eficientes que nós usamos no consultório, né? Então você vê o quanto a memória está ligada ao sentir, né? A memória ela só faz sentido mesmo quando ela tem essa correlação com o coração. E o nosso sistema não necessariamente vai qualificar se isso é bom ou se isso é ruim.
vai seccionar, vai guardar essa memória, seja um momento feliz, como um aniversário, uma viagem, seja um momento traumático, uma dor, um trauma, uma perda, um luto, vai gerar um marco na sua história. Isso sem dúvidas, né, doutor? Olha que interessante. Você falou da memória e o tempo, né? Então, a memória ela tem uma estrutura de espaço, que é onde ocorreu, e no tempo. Então, o acionamento da pineal na memória é uma obviedade, porque ela é o órgão do tempo. Então, você vê como no processo hipnótico, quando você vai transitar pelo tempo, como é que você tem que mexer na pineal. Só que você não precisa saber disso, não precisa se preocupar Sim, com isso. Já é intrínseco. Mexeu no tempo, mexeu na estrutura da pineal, em todo o eixo melatoninérgico, né? sim. E é impressionante, doutor, a precisão como a mente do cliente encontra a causa. Quando eu coloco um cliente em transe hipnótico, utilizando uma técnica precisa de regressão, e eu pergunto, mente do cliente, encontre de onde vem esse sintoma, de onde vem essa questão que o cliente me reclama no consultório. E como um buscador imediato, pá, a pessoa regride muitas vezes a uma cena que ela nem se lembrava mais ou tinha esquecido, uma memória recalcada. Nossa, então é por isso que eu ajo dessa forma. Contando um caso bem rápido, doutor. Eu tinha uma paciente que ela mastigava o tempo todo, né? E ela falava, eu não sei por que eu tenho que comer o tempo todo, né? Então ela carregava salgadinho, amendoim para cima, para baixo. De onde vem isso? Nós fizemos uma regressão, né? Da onde vem isso? Encontre mente. E ela voltou numa cena na infância onde o pai estava dando comida para ela, ela tinha 4, 5 anos e ela já estava cheia. Ele falava: "Você tem que comer, menina. Se você não comer, você vai apanhar". E ela não queria comer, ela chorava e segundo ela, ele bateu nela e fez ela comer. Então o cérebro dela criou uma associação no sentido de que, bom, se eu não comer, eu vou ter uma punição. Essa memória foi recalcada, ou seja, ela não lembrava conscientemente, mas em hipnoterapia ela relembrou da memória, pôde perdoar o pai, pôde ressignificar a memória. E a partir de então ela mesma disse: Lucas, então quer dizer que eu não preciso mais ficar mastigando o tempo todo? Falou: não. Então Ah, ela ressignificou e mudou o comportamento. Olha que muito interessante. interessante, viu? Olha, você veja que, quem sabe a gente não pode somar nas pesquisas. Você sabe que eu estou montando, remontando a Unispírito, né? E nós fizemos está na parte civil, fizemos a parte civil do laboratório de investigação. E vamos ter equipamento, mapeamento cerebral e essas coisas todas. Eu estou juntando o pessoal para. Seria um prazer. Estou muito interessado em fazer publicações agora que eu estou no mestrado e eu quero muito, se tiver oportunidade da gente Ana, visitar Lucas. mais sobre o transe, sobre É, a relação da hipnose com o cérebro, com a pineal. é Estou à tudo disposição. o estudo da hipnose que lançou a psicanálise, que lançou todo o embasamento da psicologia prática, né? Verdade, Né? Então, eu é estou fazendo, verdade. Lucas, estou remontando a Unispírito, né? A gente está montando a escola de neurociências, então eu estou começando a pincelar os tópicos, esses cursos que eu estou dando. Depois, se o pessoal quiser visitar o nosso Instagram, está à disposição para participar. Já aproveita, doutor, e fala também das suas formações. Então, o pessoal comentando aqui, parece que vai ter algo sábado, um curso sábado, né? É, Divulga. é, é verdade. Eu tô, porque eu sempre me interessei por essa questão da relação entre o corpo e o espírito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abstraindo a noção de espírito, estou tirando a questão do pensamento, não é? E aí, nesse sábado, por exemplo, eu vou estudar o que na genética se conhece hoje, do DNA, e a gente poderia dizer assim, olha, o pensamento age sobre o DNA. Então, por exemplo, os transposons, que são os genes saltatórios, por exemplo, os microRNA. E esse é um assunto complicado da genética molecular. Eu fiz formação na área de engenharia genética, embora tenha sido uma formação que eu parei numa fase da minha vida e não contei com idade,
mas eu tenho um bom conhecimento dessa área. E o que acontece? Eu explico de uma forma que a pessoa que não é da área entende, para poder começar a pesquisar em si, porque a gente deixa o pensamento solto, né? Quando eu falo pensamento, eu coloco um balaio de gatos, são os sentimentos, as emoções, todo esse território, não é? E a gente usa no dia a dia essas potencialidades para fazer ajustes, para conquistar passos na nossa vida, na saúde. Esse ano eu vou percorrer o corpo humano. Vou lá do DNA até cérebro, coração, sistema nervoso. Vou estabelecer essas ligações todas. Então, o pessoal que quiser, tiver vontade. Mas eu quero tirar desses cursos, Lucas, pesquisadores, pessoas interessadas em se transformar, formar elos, não é? E quem sabe, viu, Lucas, num desses cursos a gente não faz parceria, não é, com a sua expertise para a Estou à gente disposição. futuramente Com estar certeza. junto nessa, não é verdade? Seria uma grande honra e um grande feito, né, na minha história. É. E como que os nossos queridos seguidores aqui podem ter acesso a essa sua formação? Onde que é o site? Como eles podem Ah, eu, ter maiores informações? eu tenho um Instagram que, na verdade, Lucas, você sabe que eu fico submerso nessa área do conhecimento, eu não sei dessas coisas burocráticas. Mas se entrar no meu Instagram, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, você vai ter as orientações ali, que tem um staff maravilhoso, um time muito legal, que você pode ligar, conversar, se informar. Eu acho muito bacana, não é? Ou seja, já sigam aqui o Dr. Sérgio, tá É, bom? Tanto para acompanhar os conteúdos dele. O Dr. Sérgio tem palestras no YouTube também maravilhosas, assim. Tem palestras que eu já vi 4, 5, 6 vezes. Eu fico até esse final de semana eu estava indo na estrada para uma outra cidade e eu e minha esposa fomos ouvindo as suas palestras no carro. A gente vai aproveitando esses momentos, né? Porque tem palestra que você escuta uma vez, você capta um pouco de informações, você escuta a segunda, gera um outro estímulo, você pega um negócio que você não tinha percebido e a gente vai aprimorando, né? Então, pessoal, já sigam o Dr. Sérgio e ali você tem as informações na bio do Instagram dele. Você pode mandar um direct para ele também, solicitando informações que o staff dele vai responder aí sobre as formações. Eu acredito que para todos que estão aqui, a grande maioria dos meus seguidores aqui são terapeutas e, e eu tenho estimulado, né, a busca do conhecimento científico para os terapeutas, né, para a gente levar para um outro nível. Embora vocês já sejam terapeutas brilhantes aí, conhecer, né, o que está dentro da nossa cabeça, como o Dr. Sérgio fala, é muito importante. E eu tenho, ao longo dos anos, estudado muito a mente, não necessariamente o cérebro, não é? A programação neurolinguística estuda muito o software, né? As crenças, os significados, os medos, as fobias, né? E eu tenho, nesses últimos anos, me estudado mais o hardware, metaforicamente, o cérebro. E o Dr. Sérgio foi brilhante eu conhecer o trabalho dele. Até me permita aqui, Sérgio, falar que, assim, a gente busca verdadeiros cientistas que não estejam bitolados numa caixa, né? Eu percebo algumas pessoas que estudam ciências e elas ficam muito bitoladas, elas não se permitem a heurística, como você falou. E pelo senhor trazer essa ponte entre a espiritualidade e a ciência, trazer as hipóteses, né, filosofar sobre isso, eu acho que essa é a verdadeira ciência. Então, convido a todos aqui a conhecer mais o trabalho do Dr. Sérgio, se aprofundar aí nas neurociências. e Lucas, você sabe que nós estamos construindo a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, não é? Tem o Instagram também da Unispírito. Nós estamos começando. Mas esse começo eu estou juntando gente que quer somar, Lucas. Estou convidando você para a gente conversar mais, viu? Maravilha, Porque é uma maravilha. universidade a gente constrói com pessoas brilhantes, né? Eu não estou E falando com aqui, diálogo, né? não é elogio, não. Eu estou falando porque nós estamos coordenados com o mesmo ideal, não é? Exato. Então, e o pessoal que estiver interessado, vamos juntar força. Nós estamos começando, recomeçando pós-pandemia, não é?
Mas eu estou com essa intenção de montar Juntar um. essa comunidade, né, doutor? Em busca É, do estudo, da discussão, do estudo saudável ali. sem Muito dúvida, interessante, sem dúvida. muito legal. Doutor, então, não quero mais tomar o seu tempo, já foi muito Prazer. produtivo e proveitoso aqui a sua presença. Eu vou deixar a live gravada aqui. Se o senhor autorizar, vou postar também no Oh, YouTube. sim, sem dúvida. E então é isso, ó. Quero muito agradecer a sua presença. Conte comigo também para o que precisar, do que eu Tamo puder junto, tamo tomar junto. de alguma forma. Meu público adorou desde que eu postei a nossa live que aconteceu hoje. Recebi já muitos elogios, muitas pessoas encantadas pelo tema e com sede de conhecimento. Então, vamos juntos aí para um próximo nível, tá bom? Ah, Quero agradecer de verdade. muitíssimo obrigado, Lucas. Um abraço, uma luz no seu coração. Até breve. Obrigado, queridos. Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Tchau, tchau.